Quid est veritas? O que é a verdade? Eis a pergunta que Pilatos faz a Nosso Senhor em seu julgamento. O Evangelho diz, na sequência, que Pilatos não aguarda a resposta de Nosso Senhor. Ele sai imediatamente e vai ter com os judeus para tentar convencê-los a soltá-lo em vez de condená-lo. Porém, como já sabemos, ao final, Pilatos se lava as mãos e Nosso Senhor é condenado. Por quê? Afinal, Pilatos faz uma pergunta, se sai de cena antes mesmo de ouvir a resposta. E por que Pilatos permite a condenação de Nosso Senhor se estava convencido da sua inocência? Nós observamos em Pilatos um comportamento duplo. Ele parece perguntar mais por curiosidade do que por verdadeiro interesse em aprender a doutrina de Nosso Senhor. Ele parece acreditar na inocência de Nosso Senhor, mesmo que depois não faça grandes esforços para evitar a sua condenação. Na verdade, caros fiéis, nós podemos usar da figura de Pilatos como uma imagem, como um símbolo da separação entre a palavra de um homem e a vida de um homem. Pilatos faz o contrário do que diz. Ele pergunta, mas não ouve a resposta. Ele afirma a inocência, mas não está disposto a pagar o preço de defendê-la. Pilatos representa a separação entre a palavra de um homem e a vida de um homem. Um homem pode viver o contrário daquilo que diz com os seus lábios. Em outra passagem do Evangelho, Nosso Senhor conta uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, sendo que ao primeiro ele disse, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu que não. Porém, como se arrependeu logo em seguida, ele foi. Quando deu a mesma ordem ao segundo filho, este, por sua vez, disse que sim, porém não foi. Nosso Senhor então pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai. Aquele que disse não, mas foi trabalhar? Ou aquele que disse sim e não foi trabalhar? Pois não há dúvidas, quem fez a vontade do Pai foi o primeiro filho, não aquele que disse sim e ao final não cumpriu com sua palavra. Portanto, caros fiéis, se Nosso Senhor conta essa parábola, é porque nós todos podemos cair no mesmo erro de Pilatos. Nós também podemos perguntar e não ouvir. Nós também podemos acreditar e não praticar. Por isso, Nosso Senhor disse no Evangelho, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É certo que essa separação entre a palavra e a vida é uma tentação que ameaça a vida de todo e qualquer católico. Porém, nós que frequentamos o rito romano tradicional, nós somos particularmente ameaçados por essa tentação. Afinal de contas, caros fiéis, será que nós realmente conhecemos o sentido de todas essas orações que rezamos e cantamos na Santa Missa? Pois na Santa Missa nós aclamamos Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei. Dizemos no Glória que Ele é Rex Celestis, isto é, Rei Celeste. Dizemos no Credo que o seu reino não terá fim, cuius regni non erit finis. Dizemos também nos Santos que Ele é Deus Sabaoth, sendo que Sabaoth, em hebraico, quer dizer exércitos.
sendo que é próprio de um rei que ele tenha um exército. Portanto, caros fiéis, a liturgia católica está repleta de afirmações da realeza de nosso Senhor. Jesus Cristo é aclamado como Rei. Ele possui um reino que não terá fim. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é servido por uma milícia de anjos. E nós rogamos ao Pai que nos dê a graça de sermos associados ao louvor dessa milícia celeste. Se nós aclamamos nosso Senhor como Rei, essas aclamações não podem ser apenas uma poesia, uma mera força de expressão da liturgia. Pelo contrário, na liturgia nós confessamos solenemente as verdades de fé. Portanto, Jesus Cristo é Rei. Ele tem direitos sobre nós, que fomos resgatados pelo preço do seu preciosíssimo sangue e formamos o seu reino. Mas os direitos de nosso Senhor não se reduzem à nossa alma ou ao nosso coração. Ou seja, nosso Senhor não tem direito apenas aos nossos pensamentos e afetos. Nosso Senhor não tem direito apenas à nossa vida privada, à nossa vida pessoal. Nada disso. Nosso Senhor tem direito sobre toda a nossa vida, pública e privada, pessoal e profissional. Além disso, nosso Senhor tem direito de reinar sobre as leis e os costumes da sociedade, porque a vitória de nosso Senhor contra a tirania de Satanás é uma vitória completa. O sacrifício da cruz é um troféu sem defeito. Pelo mistério da sua paixão, Jesus Cristo adquire direito sobre toda a criação, como Senhor e Salvador do mundo. É por esse motivo que nós todos podemos, é um risco, nós todos podemos cair no mesmo erro de Pilatos. Porque se Jesus Cristo é Rei de fato, nós também podemos aclamar, na liturgia e não viver na nossa vida. Nós também podemos dizer e cantar na liturgia e não aplicar em nossa própria vida a realeza de nosso Senhor. Em outras palavras, é possível que o erro de Pilatos seja o nosso próprio erro. Nós também separamos a palavra e a vida, a palavra e as obras. Ou seja, nós dizemos com palavras e não vivemos com a nossa vida. Esse erro, no nosso caso, assume um nome muito específico. Que nome é esse? O esteticismo. Por esteticismo se compreende o caso daquele católico que se sente atraído pela estética do rito romano tradicional. Ou seja, ele se sente atraído pela beleza da liturgia antiga, a beleza do altar, dos paramentos, dos ritos, da música sacra e especialmente pela reverência com que o Santíssimo Sacramento é tratado pelo sacerdote e pelos fiéis. Ora, essa admiração pela beleza e pela reverência do rito romano tradicional não contém nenhum erro. O erro consiste em reduzir a liturgia tradicional a uma mera questão de estética. Pois, quando reduzimos a liturgia tradicional a uma mera questão de estética, nós podemos aclamar que Jesus Cristo é Rei, porém, nesse caso, Ele não reina em toda a nossa vida. Nós podemos dizer ou cantar que Ele é o Senhor dos exércitos, Dominus Deus Sabaoth, porém, nós mesmos não pertencemos à milícia de Jesus Cristo, porque não seguimos nosso Senhor em todos os seus combates, não sustentamos todas as suas bandeiras.
Mas quais seriam os sinais desse erro, desse grande equívoco? Muito simples. O primeiro sinal, caros fiéis, é quando reduzimos todas as cerimônias do rito romano tradicional a uma mera questão de gosto, ou como se costuma dizer atualmente, de carisma. Se tudo não passa de uma questão de gosto, de sensibilidade pessoal, isso significa que não tem problema nenhum circular em vários ambientes, ou então fazer uma amálgama entre vários carismas. No entanto, como pode as cerimônias que a Igreja empregou por tantos séculos, como pode essas cerimônias que transmitiram a fé católica a tantas e tantas gerações, como pode tudo isso não passar de um carisma, uma questão de preferência pessoal, que um católico pode escolher, substituir, frequentar e até mesmo abandonar? Um segundo sinal, caros fiéis, consiste em reduzir a modéstia a uma mera etiqueta para se frequentar a igreja. Então, dentro da igreja, vestidos compridos, saias compridas, roupas com manga e sem nenhuma abertura nas costas. Fora da igreja e longe das amigas católicas, tudo é possível. Nas férias, em banhos públicos e mistos, que não devem ser frequentados por católicos, nesses ambientes tudo é possível. Nós chegamos ao paradoxo de tantos e tantos devotos do Padre Pio de Pietrelcina se comportarem exatamente como aquelas pessoas que o frade Capuchinho fazia questão de expulsar do confessionário. Mas que devoção é essa? Que ignora os ensinamentos do santo frade. Como pode a modéstia ser reduzida a uma mera questão de etiqueta? Uma etiqueta que vale apenas para o recinto sagrado, sendo que fora do recinto sagrado parece que tudo é permitido. Um terceiro sinal, caros fiéis, consiste na evasão dos sacramentos, especialmente quando isso inclui a frequentação de ambientes mundanos. Há católicos que frequentam assiduamente o rito romano tradicional, porém, eles assistem à missa sem participar dos sacramentos. Eles assistem à missa adiando para amanhã, para depois de amanhã, a confissão e a comunhão, abusando de todas as graças que nosso Senhor lhes deu até o dia de hoje para a sua conversão, presumindo que haverá tempo no futuro, o que é um mistério da providência. Essa frequentação das cerimônias, com risco de não se participar das graças das cerimônias, essa evasão dos sacramentos, que em algum momento vai se estender à própria missa, a evasão do próprio preceito. Por acaso, não existe um apego exterior à liturgia tradicional, um apego à estética do rito tradicional, sendo que, por outro lado, existe um grande desapego, uma verdadeira apatia das graças da liturgia, seja dos sacramentos, seja da Santa Missa. Esse mal é ainda maior quando certos católicos não fazem questão de esconder a frequentação de ambientes mundanos, onde se ouve músicas mundanas, impuras, onde se consome bebida alcoólica em excesso, onde prevalece as modas mundanas, as palavras impuras, e tudo isso até muito tarde da noite. Como pode um católico conciliar na sua inteligência Deus e o mundo? Por um lado, a liturgia tradicional, com o seu recolhimento, o seu silêncio, a sua reverência. E por outro lado, o mundo, com a sua agitação eufórica, frenética, com o seu barulho ensurdecedor, com o seu desprezo pelo sobrenatural
pela vida interior. É por esse motivo que um apostolado católico, onde o mal do esteticismo está muito enraizado, onde o espírito mundano parece ter feito as pazes com a devoção, esse apostolado nos faz pensar no catolicismo decadente que se praticava na corte de Versalhes no tempo do rei Luís XIV. Pois Luís XIV assistia à missa todos os dias, não apenas aos domingos. Além disso, Luís XIV também tinha suas devoções pessoais, participava das procissões e fazia obras de misericórdia. Porém, nós sabemos que em sua vida privada, Luís XIV viveu na devassidão moral, até praticamente os 40 anos de vida. Pois o rei caiu em adultério inúmeras vezes, com diversas mulheres. E enquanto vivia em pecado, não comungava, mas continuava presente todos os dias na missa. Nesse tempo, Luís XIV praticou um catolicismo oficial. Ele era um rei católico por ofício, por obrigação. Ele sabia que deveria defender a igreja, os interesses da igreja em seu governo, mas ele mesmo não tinha vida interior. Em resumo, Luís XIV guardou uma estética católica, uma aparência de catolicismo. Ele praticou um catolicismo oficial, mesmo quando a sua vida pessoal era um escândalo público. Portanto, caros fiéis, nós devemos tomar muito cuidado para não reduzir a nossa adesão ao rito romano tradicional a uma mera questão de aparência, de estética, de gosto pessoal, de sensibilidade pessoal. Nós devemos sim admirar a beleza do rito tradicional, mas essa beleza tem um fundamento doutrinal. Essa beleza se enraiza nos princípios da nossa fé, de maneira que a nossa vida deve se conformar a esses princípios, para que a nossa alma seja tão bela quanto a beleza que nós contemplamos no rito romano tradicional, para que a nossa alma seja bela de graças e de virtudes. Isso quer dizer que Jesus Cristo não deve reinar apenas nos nossos lábios, quando dizemos ou cantamos que Ele é Rei. Jesus Cristo deve reinar em nossa vida, em nossos costumes, em nossas vestimentas, em nosso palavreado, mesmo quando não estamos na igreja, mesmo quando não estamos entre amigos católicos, mesmo quando estamos fora daquele círculo católico tradicional. Nós não podemos cometer em nossa vida o erro de Pilatos, que pergunta, mas não ouve a resposta, que crê na inocência de nosso Senhor, mas não está disposto a pagar o preço de defendê-la. Em outras palavras, nós não podemos separar o nosso discurso da nossa vida. O que dizemos ou cantamos na liturgia, devemos praticar com as nossas obras, dentro e fora da igreja, entre amigos católicos, mas também nos demais ambientes que frequentamos, seja a nossa família, seja o nosso trabalho. Para tanto, um católico que quer se livrar do mal do esteticismo, esse católico deve fazer o que Pilatos não fez. Ele deve ouvir nosso Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a sua doutrina. E isso se dá quando um católico estuda a doutrina católica. Então que cada um de nós se pergunte, há quanto tempo eu não faço mais leitura espiritual? Quanto tempo da minha semana eu reservo para os conteúdos mais aleatórios, desnecessários e até mesmo perigosos, no uso do celular e das redes sociais? E quanto tempo eu reservo para a leitura espiritual? Pois aquelas verdades que deixamos de estudar, de relembrar, de reconsiderar, essas mesmas verdades, pouco a pouco, deixam de fazer efeito na nossa vida cotidiana. Nós as esquecemos,
nós substituímos a memória das verdades de fé pela memória das frivolidades ou das imoralidades que assistimos. Mas além de escutar a doutrina de Nosso Senhor pela leitura espiritual, é necessário defender a honra de Nosso Senhor com a nossa própria vida, o que também não fez Pilatos quando se lavou as mãos. Nós devemos lutar contra o mal do indiferentismo, contra o mal do respeito humano, o mal das conveniências. Quando abrimos mão das nossas convicções para não ferir sensibilidades, quando nos permitimos falar palavras imundas, palavras indecentes, apenas para ganhar a aprovação do mundo, quando substituímos a modéstia pelo escândalo, apenas para não parecer tão carola aos olhos do mundo, quando deixamos de fazer o sinal da cruz ao passar em frente de uma igreja, para que o mundo não nos considere crédulos demais. Nosso Senhor diz a Pilatos: todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos não ouviu, saiu de cena e foi ter com os judeus sem esperar a resposta. Mas, e quanto a mim, eu ouço a voz de Nosso Senhor. Eu vivo aquilo que rezo. Eu sou aquilo que pareço ser. Peçamos com o bom ladrão que Nosso Senhor nos receba de novo em seu reino, não mais como servos maus e infiéis, mas como filhos bem-amados do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.